Olá, hoje estaremos fazendo uma análise narrativa da passagem que nós encontramos em primeiro livro de Reis, no capítulo 18, versículo 20 ao 40, conhecido usualmente como o desafio de Elias no Monte Carmelo. Antes de nós analisarmos a perícope, a passagem de 1 Reis, no capítulo 18, nos versículos 20 ao 40, vamos falar um pouquinho do chamado ciclo de Elias, que compreende o conjunto de histórias nas quais o profeta Elias é o grande protagonista, é a figura central, e que engloba 3 blocos. O primeiro pega 1 Reis, do capítulo 17 ao 19, o segundo, 1 Reis, no capítulo 21, e depois, no segundo livro de Reis, no capítulo 1. Esse primeiro bloco, que vai do 17 ao 19, abrange todo um conjunto de histórias que possui como tema unificador a luta contra o baalismo. Cada capítulo, por sua vez, também possui uma delimitação. No capítulo 17, a autoridade de Baal sobre a chuva é desafiada mediante uma seca. E a confissão da mulher, no versículo 24, enquadra idealmente a afirmação de Elias como homem de Deus, no versículo 27. Perdão, no versículo 21. O capítulo 18 gira todo em torno da busca da solução para a seca, solução esta mostrada ao final. Já o capítulo 19 gira em torno da crise enfrentada por Elias em seu ministério ao término da seca, e que culminará, ao final do capítulo, com o apontamento de Eliseu como seu sucessor. Consequentemente, esses 3 capítulos podem ser dispostos da seguinte maneira. Você tem o início do ministério de Elias e a seca no capítulo 17. Na parte central, a busca da solução para a seca, no capítulo 18. E, depois, no capítulo 19, a crise do ministério de Elias depois da seca. Então, observe como você tem um paralelo entre o capítulo 17 e o capítulo 19, tendo o capítulo 18 essa centralidade. Em contraposição ao início do ministério de Elias e o início da seca, no capítulo 17, você tem a crise do ministério de Elias depois da seca, no capítulo 19. O segundo bloco, que pega 1 Reis 21, aborda de maneira mais aguda o conflito aberto entre Elias e Acabe, ocasionado pelo incidente envolvendo Nabote pela posse da sua vinha. Esse conflito culmina com o juízo decretado não somente contra Acabe, mas contra toda a dinastia. Esse capítulo ele é emoldurado por 2 histórias relacionadas indiretamente com o assunto, e nas quais Elias está ausente. No capítulo 20, um primeiro embate contra os sírios ou arameus aborda um primeiro conflito com um profeta anônimo. E no capítulo 22, um segundo conflito com os sírios envolve novo conflito com outro profeta, Miqueias, ou Micaías, filho de Imlá, o qual desta vez culminará na morte do rei Acabe. Então, esse emolduramento permite que, do capítulo 20 ao 22, você tenha esse embate direto contra o rei Acabe. O terceiro e último bloco, que encontra-se lá em 2 Reis, no capítulo 1, iniciando o segundo livro de Reis, aborda o ministério de Elias após a morte de Acabe, mediante o conflito entre Elias e o sucessor de Acabe, seu filho Acasias. Embora Elias ainda seja mencionado no capítulo 2, acerca do seu arrebatamento, da sua ascensão, a presença de Eliseu em 2 Reis 2, bem como a ênfase na questão da sucessão,
faz com que vários autores entendam aqui não o final do ciclo de Elias, mas o início do ciclo de Eliseu. Então, por isso que convenciona-se terminar o ciclo de Elias em 2 Reis, no capítulo 1. O capítulo 18, central do primeiro bloco, por sua vez, abrange 3 perícopes distintas. Isso é interessante como você tem essa insistência no arranjo tríplice. Então, quais são essas 3 perícopes ou passagens? O preparo para o desafio do Carmelo, mediante 2 diálogos de Elias, o primeiro com Obadias e o segundo com o rei Acabe. Isso vai do versículo 1 ao 19. Depois, o desafio no Monte Carmelo, que vai do versículo 20 ao 40. E a última perícope, a solução para a seca, resultante não apenas da intercessão de Elias, isso do versículo 41 ao 46, mas, acima de tudo, da vitória sobre o baalismo na perícope anterior, ou seja, do versículo 20 ao 40. E aí nós percebemos esse arranjo tríplice dentro do contexto de 1 Reis 18. Existe uma busca para a solução da seca nos versículos 1 ao 19. Depois, ocupando a parte central, o desafio no Carmelo, dos versículos 20 ao 40. E depois a obtenção da solução da seca, do versículo 41 ao 46. Então, notem como essa obtenção da solução da seca, ela faz um paralelo perfeito com a busca para a solução da seca lá no início do capítulo. Analisando agora especificamente dos versículos 20 ao 40. Para a perícope do capítulo 18, dos versículos 20 ao 40, primeiramente a questão do espaço geográfico. O que é primordial é o Monte Carmelo, que doravante está sempre associado a Elias. O único outro lugar mencionado é justamente ao final da narrativa, o ribeiro de Quisson, o mesmo que testemunhou uma grande vitória na época da juíza Débora. Com relação aos personagens, são destacados 3. A multidão de israelitas, que é genericamente descrita como o povo, Ra'am, os profetas de Baal e o profeta Elias. Embora o rei Acabe seja descrito providenciando a convocação para o ajuntamento no versículo 20, ele não aparece durante toda a narrativa. E o pedido na narrativa seguinte, que é do versículo 41 ao 46, para avisar o rei, mostra que, de fato, ele encontra-se ausente nesse momento crucial do desafio do Carmelo. A ausência de Acabe permite que toda a perícope de 1 Reis 18, do 20 ao 40, concentre-se em torno da luta entre profetas, sendo Elias, de um lado, o protagonista, e os profetas de Baal os antagonistas do outro. Mas esse embate de profetas, por sua vez, representa o verdadeiro conflito, que é entre Adonai e Baal, o Senhor e Baal. O Deus de Israel e o Deus estrangeiro. Tanto Acabe quanto seus mensageiros, que são descritos como personagens rapidamente apenas, lá no versículo 20, eles atuam como ajudantes para que toda a narrativa fique em torno desses 3. Os profetas de Baal, Elias e o povo. O grande objetivo, entretanto, é levar o povo que testemunha a uma decisão. Eles precisam ser levados a uma decisão. Segundo a metodologia proporcionada por Jean-Luc Scar, existe uma trama de ação, a qual apresenta a passagem de uma situação infeliz, lá colocada no início, a solidão de Elias, para outra feliz, a vitória incontestável no desafio. Esta trama, segundo Garciel, apresenta 3 cenas, isso segundo Garciel.
O diálogo entre Elias e os israelitas é a primeira vez no ciclo, né, que Elias dirige-se ao seu próprio povo, propondo o desafio, do versículo 20 ao 24. Depois, Elias dirigindo-se aos profetas de Baal, que vai desde o versículo 25 até o versículo 29. E depois, a entrada de Elias em ação, iniciada com nova fala ao povo, o povo retorna, né? Ele estava presente lá do versículo 20 ao 24, e dessa vez efetuando o sacrifício que é bem sucedido, em contraste, né, com a tentativa malograda dos profetas de Baal. Por outro lado, Alan Hauser e Russell Gregory, eles preferem dividir em apenas duas cenas, de maneira como eles colocam. Elias colocando os termos para o desafio, do versículo 20 ao 29, e a decisiva vitória de Adonai, do Senhor, e, consequentemente, de Elias também, como representante de Adonai, dos versículos 30 ao 40. Isto, portanto, equivale a enquadrar as duas primeiras cenas propostas por Garciel numa única. Mas dentro da divisão tríplice, conforme foi proposta por Garciel, Elias participa ativamente em todas as cenas, interagindo com o povo na primeira e na última cena. Fica até interessante essa divisão tríplice. Então, você tem no meio o desafio em si, com os profetas de Baal, e nos extremos, né, no início e no final, você tem a interação de Elias com o povo. Nessa cena intermediária, então, há uma descrição da ação desesperada dos profetas de Baal, com um rápido comentário irônico de Elias. A última cena, de acordo com Garciel, deve adequadamente, pela mudança dos quadros, ser dividida em três cenas, na verdade. O pedido de Elias para que o povo se aproxime e tome providências acerca do altar quebrado, do versículo 20 ao 30, do versículo 30 ao 35. A oração de Elias, lá do versículo 36 ao 38, que é rapidamente seguida pela resposta divina e a do povo, resposta à oração. E finaliza-se a última cena, a matança no ribeiro de Quizon dos profetas de Baal. Toda a temática aqui do versículo 20 ao 40 gira em torno do verbo aná, responder. É bem interessante isso. O povo não responde a uma primeira pergunta de Elias, lá no versículo 21. Elias, então, propõe o desafio do Deus que responder ao que o povo responde positivamente, no versículo 24. Os profetas de Baal pedem desesperadamente para que seu Deus os responda, lá no versículo 26. E o narrador declara que não houve quem respondesse, no versículo 29. Finalmente, Elias pede durante sua oração que Adonai responda, no versículo 37. Esse dado, conjugado ainda com a metodologia de Ska e a proposta do esquema quinário, que são muitos estudiosos da análise narrativa propõem, como aqui nessa obra de Marguerrat e Bourquin, permite identificar as seguintes subdivisões da trama, ou seja, dividir em 5 partes. Primeira, a chamada exposição ou situação inicial com as circunstâncias para a ação. O envio de mensageiros por Acabe a todos os filhos de Israel para ajuntar os profetas no Monte Carmelo. Elias de um lado e os profetas de Baal do outro. O nó ou complicação, que pega do versículo 21 ao 35, incluindo aí a colocação do problema em si por Elias, no versículo 21 ao 22, saiu aqui 11, por engano, o início da ação, no versículo 23 ao 25, quando surge o problema, um profeta de Adonai, ou do Senhor, né, contra vários profetas de Baal, em decisão do povo. E a complicação em si, do versículo 26 ao 29, onde surge a tentativa por parte dos profetas de Baal em solucionar o problema, só que sem êxito algum. Mas o próprio Elias amplifica ainda mais essa complicação,
pelas prescrições dadas para a reconstrução do altar. Então, além de ter a dificuldade aí da construção ou da reconstrução do altar em si, ele complica ainda mais quando pede para derramar água, o que dificultaria que atuasse o fogo. A ação transformadora, isso é muito importante. Lá no versículo 36 ao 38, ela ocorre pela oração de Elias nos versículos 36 ao 37, conforme ela é devidamente respondida no versículo 38. O desenlace, no versículo 39, é a solução do problema proposto por Elias lá nos versículos 21 ao 24. É a declaração do povo de que Adonai, ou seja, o Senhor é Deus, e não Baal. E a situação final ocorre com a ordem de Elias para chacinar os profetas de Baal, lá no versículo 40. De Vries, um grande especialista no profetismo, propõe uma estrutura mais pormenorizada, aqui com pequenas adaptações, correspondendo às cenas rearranjadas em 4 atos, que são emolduradas por uma introdução no versículo 20 e uma conclusão no versículo 40, que corresponde justamente ao que nós vimos no slide anterior, a situação inicial e a situação final. Então, primeiramente, os arranjos para o desafio dos versículos 21 ao 24. Então, Elias esforça-se para levar o povo a uma decisão no versículo 21, para o qual há uma concordância em obter uma resolução divina. Elias faz uma proposta que tem uma aprovação do povo. O segundo ato é o fracasso de Baal e seus profetas, do versículo 25 ao 29. Você tem uma manhã sem sucesso, do versículo 25 ao 26, o ridículo ao meio-dia, no versículo 27, e depois a destruição de uma tarde sem sucesso, do versículo 28 ao 29. É interessante como essa organização tríplice, ela acompanha os 3 momentos do dia: manhã, meio-dia e tarde. E vejo como há um emolduramento do ridículo que é exposto ao meio-dia com o sarcasmo de Elias. Terceiro ato, os obstáculos postos por Adonai, pelo Senhor, em que você tem a preparação do sacrifício por Elias, do versículo 30 ao 33, e depois a deterioração do sacrifício de Elias, do versículo 34 ao 35. É quando ele dificulta ainda mais, pedindo para derramar água. Quarto e último ato, o triunfo de Adonai e de Elias, do versículo 36 ao 39. Você tem a oração de Elias, dos versículos 36 ao 37, que inclui um apelo para a decisiva prova e vindicação, no versículo 36, e no versículo 37, o mais importante de tudo, um pedido pela conversão do povo. Isso é muito importante. Então, depois você tem a impressionante resposta de Adonai, no versículo 38, e depois finaliza com o testemunho, adoração e confissão do povo, aqui no versículo 39. Nesta organização feita por De Vries, há uma alternância entre arranjos, obstáculos e, do outro lado, fracasso, triunfo. É bem interessante esse arranjo, a contraposição entre arranjo, obstáculo e, do outro lado, fracasso e triunfo. Então, você tem os arranjos para o desafio, dos versículos 21 ao 24. B, o fracasso de Baal e seus profetas, do versículo 25 ao 29. Aí você tem a linha, os obstáculos postos por Adonai, do versículo 30 ao 35. Veja a contraposição com os arranjos, lá do versículo 21 ao 24. E B, linha, o triunfo de Adonai e de Elias,
que é uma contraposição ao fracasso de Baal e de seus profetas, nos versículos 25 ao 29. Mas, se há uma trama, há igualmente um programa narrativo, apresentado logo no início. Esse programa narrativo ele está apresentado lá no versículo 21. Se Adonai é o Deus, ide após ele. Mas, se é Baal, ide após ele. O programa é bem delineado, pois a primeira formulação é completa e enfática, afirmando que Adonai, ou seja, o Senhor, é Deus. Na segunda parte, ou seja, na segunda formulação, sequer se admite conceder o título de Deus para Baal. Elias poderia ter dito, se Baal é Deus, ide após ele, mas ele se nega a dar esse título a Baal. Isso é bem interessante. O uso do verbo passar para cochear, no versículo 21, evoca a ideia de alguém que tenta inutilmente equilibrar-se entre dois lugares distantes ou não firmes. E, ao mesmo tempo, lembra também a Pêssar, a Páscoa, o grande evento do Êxodo. Voltando aqui, aliás, os temas do Êxodo, os chamados temas mosaicos ligados à atuação de Moisés, vão ser constantes aí durante todo o ciclo de Elias. Portanto, não Elias, mas Adonai, ou seja, o Senhor, é o grande protagonista da narrativa, ou antes o herói, pois obtém vitória inconteste sobre Baal, o verdadeiro antagonista, ou o anti-herói, que é considerado o deus da tempestade e do fogo. Então, nesse desafio, Baal foi ridicularizado, ele foi envergonhado, porque Deus se manifestou com fogo no sacrifício, mesmo Elias tendo providenciado jogar água, o que dificultaria ainda mais, para deixar a prova incontestável. O verbo passar retorna no versículo 26 para descrever a dança dos profetas de Baal. E o propósito é comparar o ridículo tanto deles quanto dos israelitas em tentar algum tipo de contato com esta pretensa divindade, já que vimos lá no início que Elias sequer admite conceder o título de Deus para Baal. Há ainda dois fatos dentro da narrativa que merecem atenção, segundo Garciel. A menção do nome Jacó, depois transformado para Israel, lembrando o episódio de Jacó e o anjo de Adonai no val de Jaboque, que, diga-se de passagem, também foi um momento de decisão para Jacó. E o uso de uma grande quantidade de água, a despeito da severa seca que assolava o país. Se havia uma seca, onde é que conseguiram tanta água? Certamente foi extremamente difícil, mas isso fala do esforço que deve ser despendido para vencer o desafio. Ou seja, qual é a mensagem aqui? Não poupar esforços quando o assunto é a genuína adoração ao Senhor. Esta narrativa ainda se destaca no versículo 36 por ser a única no ciclo de Elias em que o narrador reconhece diretamente ser Elias um profeta, em estrita conexão com o momento em que invoca Deus para responder sua oração. Isso fica inferido em outras situações, mas aqui é a única em que Elias é diretamente chamado e reconhecido como profeta, evidenciando que, em cumprimento ao exposto em Deuteronômio 18, 20 a 22, de fato, Elias é o verdadeiro e autêntico profeta de Adonai, segundo aquilo que se chama de modelo mosaico, ou Moisés como modelo do genuíno profeta, que se encontra lá em Deuteronômio 18. E a matança dos profetas de Baal atende à lei de Talião, em retribuição ao extermínio sistemático dos profetas de Adonai, que foram perpetrados por ordem de Jezabel, conforme relatado em 1 Reis 18, 4. Cabe aqui fazer um esclarecimento. A lei de Talião, ela estabelece que
Um crime, ele não pode ficar impune, mas isso nunca deu ensejo à iniciativa particular de vingança. Então, aqui você tem como que um julgamento feito por Deus contra a matança que foi efetuada por Jezabel. E aí vamos lembrar que, obviamente, Jesus ele pede para que esse tipo de vingança não seja executada. Aqui eu coloco as referências bibliográficas usadas aí durante o estudo. A obra de Bill, né, o comentário que ele faz tanto do primeiro quanto do segundo livro de Reis, também a obra de Fretheim, a obra de Garciel, que fala exclusivamente do ciclo de Elias, então ele faz um estudo extenso, pegando desde 1 Reis 17 até 2 Reis capítulo 2. Ele inclui 2 Reis 2, pela presença de Elias. O estudo de Hauser e Gregory, né, que fala de toda uma análise, especificamente dos capítulos 17 ao 19 de 1 Reis. Esse estudo aqui de Marguerat e Bourquin, que é uma metodologia para análise narrativa. Ainda para análise narrativa, nós temos esse artigo de Jean-Louis Carr, que aparece nesse livro de metodologia do Antigo Testamento. E, finalizando, temos aí, especificamente para 1 Reis 18, esse comentário do notório estudioso em profetismo, De Vries. Ele é um comentário apenas de 1 Reis. Que Deus, então, abençoe.